Estamos aqui para dar início, logo mais, faltam 3 minutos, àquilo que nós anunciamos como live. Uma live com o nosso irmão reverendo Augustus Nicodemos, e será um prazer ter esse bate-papo com ele. Espero que todos vocês gostem e que haja edificação, apesar de ser uma live que diz respeito ao encontro da fé reformada. Para quem já conhece, isso é fácil, mas para quem não conhece, nós queremos que esse momento seja, de fato, bem proveitoso com a graça do Senhor Jesus. E eu gostaria de fazer, inclusive, uma oração antes de que o pastor Augustus entre para esse momento da nossa live. Pai Celeste, queremos bendizer o Teu nome, agradecer a Tua misericórdia, agradecer-te em nome de nosso Senhor Jesus pelo que o Senhor tem feito através dos séculos e nesses momentos, nesse século final, o Senhor traz para nós a tecnologia que conecta tantas pessoas ao mesmo tempo. Que tudo isso redunde em glória ao Teu nome. Abençoa o reverendo Augustus e abençoa cada pessoa que está envolvida com esse trabalho. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Será que o reverendo Augustus já está... Já entrou o reverendo Augustus. É isso. Só falta vê-lo. Faz tempo que eu não vejo o reverendo Augustus Nicodemos. E quem sabe ele entre agora. Rebeca, cadê? Olá, reverendo. Aí, reverendo Augusto Nicodemos. Que prazer. Senhor. Tudo bem, rapaz. O som tá bom aí, o som. Prazer e aí? Vê-lo. Tá tudo bom, bem? graças a Deus. Tá ótimo. Ótimo. O senhor ainda é brasileiro? Ainda lembra do Brasil, reverendo? Somente 5 meses nos Estados Unidos não anulam quase 70 anos de brasilianidade, né? É verdade, é verdade. Então, Tudo bem? reverendo, de antemão, muito obrigado pela sua aquiescência, por abrir esse espaço para que a gente possa estar agora conversando um pouquinho sobre quando a fé é formada. Viu? Muito prazer. E eu gostaria assim, de lembrar umas coisas, poucas coisas, porque eu me lembro que você é meu amigo porque eu sou amigo do Solano Portela, porque se eu não fosse amigo do Solano Portela, você não seria meu amigo, isso eu tenho certeza. Porque você o conheceu primeiro, né? Você conheceu o Solano primeiro que eu. Crescemos juntos na mesma igreja, né? Então, e tem um episódio dele, inclusive é possível que ele esteja até nos vendo, o reverendo o Solano, né? É possível que esteja nos vendo. Há um episódio que você não lembra. Em 2005, nós fomos a uma fazenda no interior de São Paulo, um grupo de pastores, dentre eles estava o reverendo Antônio Coine, que faleceu esse ano, e o Solano e a Dona Beth estiveram lá, você e a Mica também estiveram lá. Eu, lamentavelmente, estava sozinho. Mas quando terminou o evento, nós nos encontramos, não sei se era rodoviário, não sei onde era, e tinha uma nota triste, porque naquela ocasião nós dois conversamos que tinham dado ao Solano 2 anos de vida. Isso foi em 2005. Sim, sim. Por causa do câncer, não é isso? Isso. E hoje nós estamos em 2022, ou seja, 17 anos, e aí o Solano não quer ir. Ele é duro na queda, viu? Com certeza. Graças ao Senhor que os homens não são profetas, né? Amém. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. E o Solano continua aí firme, dando aulas, abençoando muita gente, pregando. Sem Do dúvida mesmo nenhuma. jeitinho. Sem dúvida nenhuma. Mas, reverendo, Vamos lá. Vamos lá falar sobre a importância do encontro da fé reformada. Você
recebeu o nosso convite e todo mundo sabe que sempre tem um roteiro, né? Eu estou aqui com a colinha na mão, o pessoal não vê, mas eu estou com a colinha na mão. E sua participação efetiva no Encontro da Fé Reformada, pela primeira vez, aconteceu em 2001. Naquela ocasião, estava você, o pastor Ian Murray, o Solano Portela, que é um batom na Fé Reformada, todos os anos ele está por aqui, e eu de reboque, né? Mas o que acontece é que o Encontro da Fé Reformada, ele hoje, podemos dizer que ganhou um alcance que nós não temos como mensurar isso. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você soubesse assim, é uma pretensão da minha parte. Mas eu lembro que quando você veio em 2001, você já tinha vindo pregar aqui na Igreja Presbiteriana Cidade Nova, no aniversário da igreja. Foi quando minhas filhas ouviram histórias que você contou para elas, elas eram crianças ainda, né? E você queria ser conhecido como contador de histórias. Elas não esqueceram disso. Então, você tinha vindo antes. Mas eu lembro, reverendo, que em 2001, você teve contato com pessoas, no caso, hoje é pastor Santos, não é? Tiago Santos. Tiago Santos, sim. Tiago Santos, e algumas pessoas que já estavam vindo da Fiel aqui, já com uma certa parceria conosco. E eu queria que, não sei se você lembra, como você vê o seu contato com o pessoal da Fiel e se tem alguma ligação com o Encontro da Fé Reformada. Sim. Jaime, naquela altura, no Brasil, o movimento, o interesse pela fé reformada já estava em ascensão. Hoje continua crescendo, mas já naquela época estava em ascensão. Havia um interesse muito grande em conhecer um pouco mais da reforma protestante. Os escritos dos reformadores, naquela época, você sabe muito bem, quase nada nós tínhamos em português. Isso. Da Reforma, ou de Calvino, ou dos demais participantes, ou homens que Deus usou na Reforma Protestante, e também pastores hoje, né, modernos, né, que também são reformados e que publicaram material e tudo. Então, a Editora Fiel tinha dado uma contribuição muito grande para isso, através da publicação de material reformado e da realização desse encontro. E eu me lembro que saber que Manaus estava fazendo um encontro da fé reformada, aquilo eu vi como sendo uma parte essencial desse movimento que estava acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, do interesse pela fé reformada, não é? E eu confesso, preciso confessar, e não sei se tem que pedir perdão, mas eu confesso que naquela época eu disse, mas rapaz, Manaus, né? Pode alguma coisa boa vir? Você de Manaus? Por que não no Recife? Por que não uma outra cidade mais acessível do Nordeste, né? Eu me lembro, eu acho que eu devo ter pensado assim, isso aí é uma coisa que vai ter um evento e não vai prosperar. Mas não somente prosperou, como o modelo dos encontros que foram feitos aí em Manaus incentivaram pastores a fazer em outras regiões, como no Recife, né? Se não me engano, Recife, em seguida, foi a próxima. Eu não tenho muitas, agora a memória me falha, mas eu me lembro que em Recife nós tivemos o filhote, né? O primeiro filho do Encontro da Fé Reformada de Manaus aconteceu lá em Recife. Inclusive, a gente compartilhava os mesmos preletores, se não me falha a memória, não é? E dali se espalhou pelo Brasil. Hoje, o modelo do Encontro da Fé Reformada se encontra espalhado pela pátria toda, né? Em todo lugar você vai encontrar
encontros assim, que eu creio são resultado do impacto do encontro da Fé Reformada que iniciou lá em Manaus e que, num certo sentido, andava par e passo com o encontro da Fiel, que é mais antigo, né? Que é mais antigo. Sim, sim, sim. Então, é essa a visão. Né? E eu creio que esses encontros, Jaime, eles serviram em muito, muito para fortalecer a fé dos irmãos, porque os reformados, apesar do número estar crescendo, mas eles são uma minoria dentro do povo evangélico hoje. Né? Representamos uma proporção muito pequena. Mas Uhum. mas é um pessoal querido, engajado, que fala e precisa de encorajamento. E o Encontro da Fé Sim, Reformada tem esse objetivo e cumpriu esse objetivo já durante muitos anos. certo. Ah, do ponto de vista, eu vou falar assim, do ponto de vista oficial, entre aspas, eu lembro bem que o primeiro a se juntar a nós, oficialmente falando, foi Goiânia. O É reverendo Mauro, verdade. o reverendo Mauro Mauro Master, estava lá. É o verdade. reverendo Mauro Master, eu lembro bem, eu inclusive falei no Supremo Conselho mais ou menos sobre isso. Ele foi tão humilde, o reverendo Mauro escreveu um e-mail para mim dizendo: Jaime, eu não queria sair de Goiânia deixando as coisas como estão. Será que a gente poderia fazer uma parceria com vocês? E então fizemos, de fato, naquela época nós partilhávamos dos mesmos pregadores. E aí foi. Mas, reverendo, tem uma outra coisa que eu não sei se você vai ter coragem de falar, porque eu não tenho nada a perder. Quem Vamos chega a lá. quem tem 73 anos não tem mais nada a perder, né? Mas eu não sei Eu tô se perto, então está também não estou perto, né? longe. Então, eu não sei se tem coragem, mas eu lembro bem que eu agora esqueci o ano exato, mas foi antes de 2005. Houve uma crise na época, no que diz respeito à igreja IPB, que naquela época o seu dirigente maior ele lutava para derrubar o Centro de Pós-Graduação André Jamper. Ou seja, Sim, tirar os 7 professores, na verdade eram 6 professores, e o reverendo Valdeci estava por chegar. Então eram 7 contando com eles. E eu me lembro bem que eu fui muito tocado com aquela situação e procurei me aproximar de vocês. E tomei o propósito de trazer para a Fé Reformada, para pregar, todos os 7 professores. Evidentemente que, paulatinamente. Daí você ser o primeiro em 2001. uhum. Então, você teria alguma coisa, reverendo, a dizer sobre essa questão, que já passou o tempo, mas é interessante ver se houve, direto ou indiretamente, alguma influência do Encontro da Fé Reformada dentro do Centro de Pós-Graduação do Jamper, nesse sentido dos professores virem para cá. Sim. Já eu me recordo bem daquela época, né? De fato, nós fomos demitidos em junho de 2001. Junho de 2001. E a razão foi porque se desejava que nós assinássemos um documento dizendo que nós acreditávamos na pluralidade de ideias dentro do nosso curso de teologia, o que significava que nós deveríamos estar abertos para outras linhas teológicas dentro do centro de pós-graduação. Ora, eu não sou contra a gente estudar essas linhas. Aliás, nos cursos que a gente dava, a gente falava liberalismo teológico, falava do evolucionismo darwinista, falava de todas as tendências modernas e pós-modernas que haviam. Só que a gente fazia isso a partir do referencial da fé reformada. Não era assim, cada um escolhe o que é que acha. Mas aí, então, havia essa tentativa de abrir o centro de pós-graduação para, inclusive, ter professores que professassem uma linha distinta, né, daquela que era da fé reformada.
Quando a gente se recusou, então veio a demissão de todos os professores que se mantiveram firmes. Alguns resolveram ceder, não é? Para não perder o emprego, e de fato foram poupados, mas eu e mais 6 colegas dissemos que nós assinaríamos e aí fomos demitidos, não é? E nós encontramos refúgio exatamente nos irmãos de fé reformada dentro da IPB. Você deve lembrar aquele encontro de presidentes de sínodos que teve em São Paulo. Em Pinheiros. Em Pinheiros, exatamente, quando a igreja de Pinheiros era no primeiro lugar, não agora onde ela está. E você deve lembrar também da comissão executiva que aconteceu em 2002, antes do Supremo Concílio. Em Campinas. Campinas, exatamente. Isso. E eu me lembro bem que você chegou para o presidente, na época, se levantou, andou pelo plenário, foi até o presidente e disse, botou o dedo e disse, o senhor devia renunciar. Não é? Eu disse, meu Deus, o cabra é macho mesmo. Hoje eu não faria isso não, reverendo. Rapaz, corajoso mesmo, né? Eu lembro desse... Sim, não tem como esquecer aquilo, né? E então, e o que a gente mais precisava naquela época era apoio, porque a denominação praticamente tinha, na pessoa do seu líder máximo, tinha virado as costas para nós, né? E mais ou menos tinha nos expulsado aí das nossas posições. Mas houve essa reação, e eu creio que, em parte, era porque a fé reformada já vinha crescendo dentro da IPB. Tanto é que, quando teve a reunião do Supremo Concílio, em 2002, foi tudo revertido, porque o plenário era um plenário conservador, era um plenário influenciado pela fé reformada, e os encontros que eram feitos, já haviam sendo feitos lá em Manaus, com certeza já contribuíram, haviam contribuído exatamente para isso, porque muitos dos líderes, presidente de sínodo e presbitério, tinham ido a Manaus para participar uma vez ou outra do evento e, com certeza, se sentiram fortalecidos e animados para participar. Não é? Então, os 7 professores, eles têm uma dívida para com os irmãos da fé reformada dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é bom que você lembrou isso aí. Não é? E não tem mal nenhum em falar sobre isso, né? Porque é história. É história. E você tem como mudar isso. E é uma história, e você sabe que, de fato, aquele grupo de WhatsApp, sabe? Não era WhatsApp, eu nem sei. Era um grupo... né? Isso, que o reverendo Ageu era o coordenador, né? Ele era moderador. Foi muito importante aquela época, muito importante. E realmente, eu diria que foi uma das coisas que você mencionou, que eu percebi isso, o encorajamento que os 7 professores receberam e a vinda deles, de cada um deles, a Manaus, isso também foi bom, foi muito bom, sim, sem dúvida nenhuma. E, evidentemente, que essa vinda fez com que houvesse um pouco mais de visibilidade desses irmãos. E convite não falta. Eu imagino, eu soube uma vez, você tinha, há 2, 3 anos, você tinha 8 ou 9 compromissos com o Encontro da Fé Reformada. Inclusive, eu lembro que você chegou até o ponto, eu acho que você ainda era pobre nessa época, que... Continuo, viu? Não mudou muita coisa, Você era pobre nessa época, tão pobre que não tinha o staff que tem hoje. Aí você combinou comigo para vir aí quando a fé é formada, combinou com outra pessoa e depois você disse assim para mim, Jaime, como nós somos amigos, eu vou deixar você na mão. E eu não posso dizer a mesma coisa para a pessoa. Eu disse, tudo bem, aí tivemos que nos virar. E isso, inclusive, chama a atenção uma questão, é que o número de pregadores que nós utilizamos em cada conferência. Porque se há uma falta de você não sofre totalmente o dano, né? Sem dúvida nenhuma. É verdade. Mas que bom, reverendo. Agora, outra coisa também, um outro ponto que eu listei é de respeito
aos seminários, o Encontro da Fé Reformada e os seminários. Hoje, sem dúvida nenhuma, você citou aí Recife, que abraçou, vocês têm hoje já há bastante tempo o Encontro da Fé Reformada no Nordeste, na sua igreja, né? Na sua igreja. E eu tive um privilégio de estar na JET, eu acho que não fosse, mas eu não estava ainda na JET, né? O Eli era o presidente da JET, e houve abertura para que tivéssemos uma espécie de parceria com a JET. Então, nós tivemos a oportunidade de buscar fortalecer o pessoal de Rondônia, no Ji-Paraná, a extensão de Ji-Paraná, SPPC, e também no próprio SPN. Nós tivemos a oportunidade de ir ao Seminário Presbiteriano do Norte e tivemos, eu acho que 3 a 4 edições do Encontro da Fé Reformada. A minha pergunta para você é: você acha que, de fato, houve essa importância concreta, prática? Em que sentido o Encontro da Fé Reformada contribuiu ou vem contribuindo para os seminários? Lembrando que aqui em Manaus, o Seminário Presbiteriano de Extensão, que ontem foi oficializado como seminário mesmo, graças ao Senhor, Seminário Presbiteriano da Amazônia. Mas como você vê, o que você tem a dizer sobre o Encontro da Fé Reformada e os seminários, reverendo? Sim. Aquele período, né, em que a Junta de Educação Teológica andava mais perto dos encontros da Fé Reformada, foi um período assim de muita oportunidade para os alunos, né? A gente sabe que os seminaristas, nós sabemos que a formação dos seminaristas é crucial para a próxima geração da igreja. Em pouco tempo, eles serão os presidentes de sínodos, de presbitérios, presidente do Supremo Concílio, aqueles que estarão na liderança da igreja. Portanto, a formação deles era importante. Então, a ideia de trazer o Encontro da Fé Reformada para os seminários foi brilhante, porque pegou a geração em formação. Não é que pastores formados que vão ao Encontro da Fé Reformada não tenham o que aprender. Eles aprendem. Tem muita coisa boa, nova. Mas os que estão começando ou se preparando para ser pastores, esse é o momento certo da gente, de alguma maneira, tentar influenciar com a boa teologia. Então, foi uma sacada, por assim dizer, né, muito, muito inteligente, muito, muito boa, que o momento era exatamente esse aí. E a influência a gente percebe na IPB como um todo, né? Pode ser que a gente tenha uma liderança em algumas posições centrais da denominação que não seja exatamente reformada, né? Ou só de nome. Mas você percebe, por exemplo, pelas decisões do plenário do Supremo Concílio, esse último Supremo Concílio que aconteceu agora, né? Aconteceu faz um mês e pouco, foram decisões muito, muito sérias, decisões muito boas, por assim dizer, né? E isso apesar de pessoas que estão em pontos estratégicos da denominação e que têm um pensamento mais aberto, um pensamento mais, eu diria assim, mais antagônico, né, à fé reformada, mas o plenário do Supremo Concílio meio que passou um trator por cima aí de várias propostas ou pretensões de algumas dessas pessoas. E de onde vem isso? Vem exatamente da literatura, dos encontros, das publicações, dos vídeos de pastores reformados, encorajados e que, de alguma maneira, se inspiraram no exemplo do que acontece em Manaus, né? Manaus foi uma espécie de berço, né, reverendo? Foi uma espécie de berço para o movimento dentro das igrejas presbiterianas. Lembrando que a editora Fiel e o movimento da Fiel é batista, não é? Apesar de que a maioria
do pessoal que vai para o Encontro da Fé é presbiteriano. Mas o Encontro da Fé Reformada, ele nasceu dentro da igreja presbiteriana e serviu de berçário, por assim dizer, para outros movimentos ou outros momentos, né, como Goiânia, né? Eu tinha na cabeça que era Recife, mas agora eu me lembro qual foi a confusão que eu fiz. É que no Recife, à mesma época, havia o projeto Os Puritanos. Isso, 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 por isso. isso que na minha cabeça eu juntei as duas coisas, né? Era outra coisa, mas era na mesma linha, na mesma linha. Então, é isso aí, é um berço e foi uma ideia, uma estratégia brilhante alcançar os seminários e eu creio que hoje a gente vê os efeitos, né, na igreja a julgar, por exemplo, pelas decisões que foram tomadas agora no Supremo Conselho e que foram muito boas, muito boas. Graças ao Senhor. Isso é o resultado do trabalho de formiguinha, né, que vem sendo feito Formiguinha. há anos, né, um Isso, aqui, outro acolá e por aí vai. isso, isso. Reverendo, falando, embora já tenhamos tocado nessa questão, falando da Encontro da Fé Reformada e sua expansão a nível nacional, já falamos bastante disso. Nós chegamos hoje a uma situação em que não dá mais para dizer quantas cidades brasileiras receberam e estão trabalhando com a Encontro da Fé Reformada. Evidentemente que a pandemia pôs um freio. Eu estou sabendo disso. Nós mesmos paramos 2 meses, ou 2 anos, porque nós entendemos, o conselho daqui da Igreja da Cidade Nova, nós entendemos que não convinha fazer numa plataforma via internet, mas queríamos que fosse presencial, como teremos esse ano com a graça do Senhor. Mas a expansão do Encontro da Fé Reformada é uma realidade. De norte a sul, nós tivemos há pouco o pastor Luiz, que eu não sei, Pugley, acabou de escrever. O pastor Luiz, lá em Curitiba, ele tem ele tá assistindo a gente aí, ó. Está, então, inclusive, ele me procurou, tentando. Aliás, ele passou a perna em mim, reverendo. Só precisa saber. Uma ocasião, ele entrou em contato comigo e queria saber a possibilidade do pastor, aquele americano. Como é o nome dele? O americano, seu fã. Eu estou falando aqui com o staff, tá? Por isso que eu estou perguntando. Joel Bick. Gente fina demais. Gente fina. Eu tive contato com o reverendo Joel Bick. Eu encontrei com ele em Moçambique, tivemos andando em caminhão, naquela pobreza toda. Foi muito bom. Então, ele veio a Manaus. Quando ele vinha a Manaus, a segunda vez que ele veio a Manaus, o pastor Luiz, não sei como foi, entrou em contato com ele para que nós cedêssemos a ida dele lá. E acabou isso acontecendo. Eu disse que ele passou a perna em mim porque tirou uns 2 ou 3 dias nossos do pastor Joel Bick, né? E a gente então cedeu, ele foi lá. E o pastor Luiz, o senhor está me devendo, viu? Eu estive em Curitiba, mas ele não estava lá no dia que eu fui lá. Eu estive lá. Mas, então, a expansão do Encontro da Fé Reformada a nível nacional é uma realidade, sim. E eu queria que o senhor falasse alguma coisa, porque eu lhe ouvi, uma certa ocasião, foi o primeiro Encontro da Fé Reformada em Santos, que, apesar de não ser em parceria conosco aqui em Manaus, mas seguiu lá. O que o senhor tem a dizer sobre isso, reverendo? Olha, Jaime, encontros em geral, eles são bastante produtivos. Eles servem para fixar ideias, trazer novas ideias, encorajar pessoas, fazer contatos. Pessoas aprendem ou conhecem outras pessoas em eventos como esse. É um momento de refrigério, geralmente é um momento de refrigério. Então, eventos, no geral, são muito bons para a vida da igreja. E eventos da fé reformada, ou que focam
em aspectos da fé reformada, personagens relacionados com a reforma protestante, temas atuais estudados à luz da reforma, esses eventos eles contribuem em muito para a firmeza da igreja, o prosseguimento da igreja. Eu não estou querendo dizer... A gente sabe que eventos como o evento da fé reformada, ele não é igreja, né? A gente chama, inclusive, de movimento para-eclesiástico. É um movimento que existe ao lado da igreja para abençoar a igreja e terminar na igreja. Então, a gente quer que as pessoas que sejam abençoadas nos encontros da fé reformada levem aquilo que elas aprenderam para as suas igrejas. O alvo é esse aí, né? Não se pretende concorrer. Tanto é que nenhum encontro da fé reformada funciona aos domingos. Geralmente se acaba no sábado de manhã. Para dar oportunidade para a pessoa voltar para a sua igreja e cultuar a Deus no dia do Senhor. Então, quanto mais eventos dessa natureza houver, melhor. É claro, você fez uma coisa muito interessante desde o começo. Você podia ter dito assim, olha, isso aqui é uma marca registrada e para você fazer um evento chamado Encontro da Fé Reformada, você tem que adquirir uma licença ou uma permissão, né? E tratar como se fosse uma franquia. Não é. Você, inclusive, me lembro, você estava sempre disposto a dar, eu não sei como é hoje, mas você sempre estava disposto a dar orientação, ensinar como fazer. E havia toda uma logística, né, para poder fazer, porque um evento desse não é fácil, né? Você tem aí, o quê? 300, 400, 500 pessoas, às vezes mais. Você tem 5, 6 preletores internacionais. É uma logística, livraria, né, que é um aspecto muito importante do Encontro da Fé Reformada. Você encontra boa literatura por um preço assim, fora de série. Então tem toda uma logística aí que você desenvolveu lá em Manaus e que você fez questão de ensinar, né? Em vez de dizer assim, olha, esse pessoal vai concorrer comigo, né? Porque geralmente os encontros da Fé Reformada é por ali, por outubro, ou até entrando em novembro, né? Por conta do 31 de outubro, por conta do mês da reforma, né? Mas você não se tocou, não se importou com isso, né? Você ajudou, você deu o know-how, o como fazer para muita gente, né? Que aí seguiu. Agora, é importante que as pessoas não transformem esses eventos em alguma coisa de autopromoção ou qualquer outra coisa, mas que o interesse seja realmente trazer a fé reformada, que nós entendemos é a fé bíblica, para as pessoas que estarão ali. Cuidado, já que vão usar o nome, né? Já que vão usar o nome Encontro da Fé Reformada, deveria ter uma preocupação com os preletores, que sejam realmente reformados, uma preocupação com o tema. Inclusive, se você permite aqui agora, eu até fazer uma divulgação, né? O Encontro da Fé Reformada, lá em Recife, esse ano, agora de 28 de outubro, de 28 a 30 de outubro, vai ser sobre catolicismo romano. Catolicismo romano. E nós estamos trazendo uma pessoa, um reformado, ele é italiano, ele mora em Roma, e é um dos maiores especialistas em catolicismo romano hoje. Então, ele está vindo falar, juntamente com mais 2 pastores que têm estudado muito essa questão do catolicismo romano. E o pessoal, né, a gente esquece que a reforma nasceu no contexto da Igreja Romana. Então, não é só a gente falar sobre a reforma, mas também entender, né, como está a Igreja Romana. E ela tem desenvolvimentos aí muito interessantes, né, que eu também não vou falar aqui, para que o pessoal se interesse e vá para Recife ver o nosso congresso lá, né, para que eles possam participar dessa maravilha que vai ser lá. Tenho certeza, muita coisa nova, informações importantes sobre o catolicismo romano e como é que a Igreja Romana está hoje e assim por diante. Mas, enfim, voltando, né? Essa proliferação é boa, se deu pela sua liberalidade, você não segurou dizendo isso aqui é uma franquia e eu não vou liberar, e por isso se espalhou pelo Brasil, e glória a Deus por isso, né, Jaime? Louvado seja Deus por isso. Sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma, reverendo, isso que você falou é uma realidade. A minha preocupação hoje, você já pontuou também,
diz respeito não o modelo, porque eu confesso que se eu pudesse, as parcerias seriam, nós seríamos uma espécie, ouça o que eu vou dizer, vou usar uma palavra com temor, mas uma espécie de franquia. Como que você vai não vou dizer o nome do sanduíche, para não vender mais do que ele já vende, mas você vai em certa loja, um box de sanduíche, todo lugar que você for é a mesma coisa. O sabor é Parece o o mesmo. McDonald's. Hã? Parece o McDonald's. Você pode dizer, porque eu não quero, mas eu podia dizer Bob, ou alguma coisa parecida, né? Eu já sei que você vai ganhar merchandising aí, né? Então, mas é uma coisa interessante assim. Você falou da marca, né? Essa marca, quando uma pessoa vê essa marca, se ela for num lugar que não se preocupa com a questão do quem prega, o que prega, isso pode trazer uma dificuldade. Mas isso é pontual, mas existe essa possibilidade. E um detalhe do Encontro da Fé Reformada, que eu acho muito importante, é que eu achei interessante. Quantos meses aquele pastor faleceu? Eu estou aqui consultando o staff, tá? Pastor, e depois sou eu que tenho staff, né? Não, mas você tem staff, ele diz. O pastor aqui da Hebron, que faleceu de fato no púlpito. Mas o nome dele. Tá, é um pastor. Nivan. Pastor Nivan, um pastor faleceu. Ele vinha à Fé Reformada. Eu fiquei, ele é da Igreja Batista. E eu fui ao funeral e sepultamento do corpo. E quando eu estava lá no cemitério, a viúva me surpreendeu. Eu não conhecia ela, eu não conhecia nem ele direito, eu via só a fisionomia. Me surpreendeu dizendo assim: olha, o meu marido procura seguir o jeito que o senhor organiza o Encontro da Fé Reformada. Ele gosta muito de ver alguns detalhes, o zelo. Eu fiquei pensando, mas como assim? Isso apenas um aspecto. Outro dia, veio um pastor pregar aqui na Cidade Nova, ele também era batista. Aí ele disse, peraí, caiu a ficha para ele, porque um rapaz que trabalhava comigo estava levando o modelo presbiteriano para lá. Eu te falo assim de ordem de liturgia, né? Ele disse, então ele está querendo transformar a minha igreja em presbiteriana. Aí tivemos que conversar e tal, não é bem assim, né? Mas a influência que eu falo. Então, a nível nacional, de fato, isso tem sido uma realidade. E temos o prazer de dizer, aí o pastor de Curitiba, que há pouco disse que o evento dele vai ser de 2 a 4 de novembro, lá em Curitiba. Eu estou fazendo aqui o anúncio. Luiz Pugsley. Luiz. Nós temos um diferencial que fazer com que a literatura chegue à mão do povo com preço de custo. É um ministério da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Nós não ganhamos um centavo com isso, mas fazemos questão de colocar essa literatura, boa literatura, e eu gostaria, assim, de encerrar e passar para o tema que nós vamos trabalhar esse ano que você virá aqui com a graça do Senhor. Eu queria contar um episódio que houve aqui em 2001. 2001, não. 3 anos depois. 2003, 2004, com a vinda do pastor Ian Murray aqui conosco. Você sabe que ele conheceu o Dr. Martin Lloyd Jones, trabalharam juntos. Inclusive, o pastor Lloyd Jones foi quem orientou o pastor Ian Murray a ser um historiador, e que historiador ele se tornou. Então, ele estava pregando aqui, e um pastor, Jonas Valente, lá de Boa Vista, ele fez uma pergunta para o pastor Ian Murray. Pastor Ian Murray,
Eu tenho uma pergunta que eu gostaria muito que o senhor respondesse. Lloyd Jones, quando pregava na capela de Westminster, atraía muita gente, muita gente. E me chama a atenção o fato de que, quando ele saiu, o próximo pastor que assumiu não era da linha reformada como ele. Eu não me lembro o nome do pastor. E o que o senhor tem a dizer? O que dizer do ministério do pastor Martin Lloyd Jones? A resposta dele foi fantástica. Ele disse: Pastor Jonas, nós estamos aqui em Manaus, nesse encontro da fé reformada, e eu não tenho dúvida de dizer que esse encontro tem a ver com o ministério do pastor Lloyd Jones, que quando ele pregava, vários estudantes, gente de fora, ouviam. E essas pessoas se espalharam pelo mundo, e daí que a sua literatura hoje é conhecida praticamente no mundo evangélico de um modo geral. E, realmente, como a literatura alcança pessoas. Aqui você certamente vai ter livros seus aqui também, mas chama atenção a isso, e eu diria assim, fazendo uma ponte. Há quem diga assim: por que a Igreja Presbiteriana Cidade Nova não se empenha para criar congregações? E a resposta minha, talvez agora seja até oportuno dizer isso mesmo, é a seguinte: olha, eu me considero um evangelista. Pela graça do Senhor, onde eu vou, parece que o seu concunhado, se eu tiver oportunidade, eu procuro evangelizar. E eu sou um evangelista nesse sentido, mas o Senhor não me abriu portas para que a igreja tivesse o perfil de criar outras igrejas. No entanto, eu acredito que o nosso papel está se cumprindo pela graça do Senhor. Quanto nós alcançamos? E aí eu trago a questão dizendo assim: nós temos um imperativo dado pelo Senhor: ide, fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E, além disso, ele estava falando dos seus apóstolos, mas o que ele disse aos seus apóstolos tem a ver com todos os líderes, tem a ver com a igreja. O que a igreja precisa fazer é discípulos. Então, se nós estamos trabalhando com a fé reformada, mesmo que venham pastores, e vêm muitos pastores de todas as denominações possíveis, eles estão se reciclando, e nós nunca deixaremos de ser discípulos. Até na eternidade seremos discípulos do Senhor Jesus, porque a vida eterna é essa: que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então nós vamos viver a eternidade aprendendo com Ele, pela graça do Senhor. Então, eu creio que a igreja sim está cumprindo papel, e por isso mesmo o custo do encontro da fé reformada aqui em Manaus não é pequeno, é alto mesmo. Eu vou cometer uma loucura falando o que eu vou dizer. Para você ter uma ideia, nós já reservamos o próximo encontro de 2023, e o valor é R$22.000 por 4 dias. E quem é que paga isso? A igreja, porque ela está envolvida com missões, e o Encontro da Fé Reformada faz missões. Eu queria dizer isso. Desculpa eu aproveitar essa sua presença aqui para falar essa loucura, né? Porque, para responder alguns, talvez. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não, você estava falando aí, eu me lembro de uma das coisas que você falou, que os livros oferecidos no Encontro da Fé Reformada são a preço de custo e que não há lucro. E essa é uma das marcas do Encontro da Fé Reformada. Nós tentamos fazer a mesma coisa lá em Recife. Nós temos uma livraria grande, e quando chega o Encontro da Fé Reformada, então nós temos livros e disponibilizamos livros a preço de custo. A livraria não ganha absolutamente nada. E quando ela, por alguma razão, ela fica deficitária, o conselho da igreja vai lá e banca. Exatamente porque tem essa visão também. Graças a Deus. E você estava falando isso aí. Eu vou responder a tua pergunta. Eu creio que
igrejas diferentes, elas têm maneiras diferentes de cumprir o ID. E que há lugar para tudo isso. A igreja, hoje mesmo eu estava conversando com... Eu estou aqui em Orlando, nos Estados Unidos, né? E eu estou frequentando uma igreja americana aqui, presbiteriana, e o pastor é uma pessoa fantástica, chamado pastor Brian Peters. E é um excelente pregador expositivo, pastor amável, cuidado pelas ovelhas. A igreja tem 100 membros. 100 membros, a igreja. E é a igreja que eu estou frequentando aqui. E o que é que acontece? A gente fez amizade e de vez em quando a gente se encontra, né, para tomar um café e conversar sobre pastorado e tudo. E hoje de manhã, ele estava me dizendo, a gente foi tomar um café, e ele estava me dizendo que havia uma pressão por parte de alguns presbíteros para que a igreja crescesse mais e para que a igreja aumentasse o número de membros e tudo mais. E ele sabia que lá que a minha igreja de origem, né, uma igreja que tem 800 pessoas, né, nem todos são membros, mas juntando tudo daí, a faixa de 800 pessoas. Ele queria saber o que fazer para crescer. Eu disse, pastor, veja bem, uma igreja com 800 mil membros tem vantagens e desvantagens. A gente não conhece uma igreja grande, a gente não conhece todo mundo, a gente não tem como pastorear a comunidade toda. Agora, por outro lado, igrejas grandes têm condição financeira de fazer eventos, de mandar missionários, abrir novas igrejas e assim por diante. Então, tem lugar no reino de Deus para igrejas grandes e igrejas pequenas. A gente cumpre diferentes papéis. Tem coisas que a igreja grande não dá e que uma igreja pequena dá. A comunhão dos santos, pastoreio, amizade, fortalecimento de relações e assim por diante. Coisa que é muito difícil numa igreja a partir de 500 membros, né, já se torna muito difícil. Mas uma igreja de 100 membros, ela não vai ter capacidade financeira para fazer um evento de grande porte, como esse da Fé Reformada em Manaus, por exemplo. Não vai ter condição financeira para fazer isso, né? Mas ela cumpre um papel também. Então, respondendo a sua pergunta, pastor Jaime, eu acho que Deus usa diferentes igrejas, diferentes maneiras para realizar e cumprir a sua vontade. E deixa eu só terminar esse ponto aqui, lembrando do exemplo do Bill Barclay. Você lembra do Bill Barclay? Bill Barclay foi membro da igreja do Martin Lloyd Jones. E ele veio para o Brasil. Primeiro ele veio para Manaus como missionário, depois ele foi para São Paulo e lá ele começou publicações evangélicas selecionadas, em que ele publicava, não livro grosso no começo, mas pegava sermões de Martin Lloyd Jones e transformava em um livreto, né? E ele abriu uma livraria no centro de São Paulo. E olha a quantidade de pessoas que foram abençoadas pelo ministério. Eu estive lá na 24 de maio. 24 de maio. Então, para corroborar aquilo que o Ian Murray falou, né, e que você citou aqui, que muita gente lá da igreja do Martin Lloyd Jones saiu pelo mundo. Sim. E né, exatamente um exemplo aqui do nosso querido Bill Barclay. Então, pastor, só respondendo aqui uma coisa, tem um pastor conhecido nosso, talvez lhe conhece porque ele estudou em Recife, é o pastor Paulo Gustavo, e eu não queria que ele se assustasse, porque eu acabei falando um valor do aluguel do local do evento para 2023. Pastor Paulo Gustavo, não se preocupe, porque hoje, Manaus, depois de 22 anos. Mas nós, no primeiro encontro da Fé Reformada nós tínhamos pouco mais de 100 pessoas. Era muito pequeno. A igreja teve que se expandir, o tempo teve que ser aumentado, evidentemente. Mas não vá ficar preocupado, pastor, que o seu caso é diferente. Vocês vão começar, é a primeira vez. Ele já acabou de me falar aí. Mas, reverendo, falando para a gente terminar esse nosso bate-papo, eu sei que o senhor tem tempo, precisa de tempo, etc. Aliás, o Samuel Vitalino, o reverendo Samuel Vitalino, lhe corrigiu aí, dizendo que você não era em Orlando. Orlando é onde ele está, não é isso? Onde ele está? É que meu coração está lá, né? Rapaz. O reverendo na Carolina do Norte. Isso. O reverendo Vitalino, eu gosto muito dele. Ele não gosta mais de mim, mas eu gosto dele.
Menino Ele, bom, viu? Menino gente bom. boa. Eu fui a Teresina, quando ele estava lá, tivemos em Cora Fé Formada lá em Teresina, eu tive interagindo com ele, e depois em Salvador, lá em Brotas. Só que ele agora é americano, ele não quer mais ligar para a gente. Sabe como é, né, reverendo? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Entendo perfeitamente. Mas então, nosso Vamos lá. tema esse ano, no 21º Encontro da Fé Reformada, seria, a rigor, 23º. No entanto, o Senhor trouxe a pandemia, eu acredito nisso, na sua soberania, na sua providência, e nós paramos por 2 anos. Então, nós teremos o 21º Encontro da Fé Reformada, este ano, exatamente de 8 a 11 de novembro, e o tema, interessante o tema, é Vivendo no Poder do Cristo Vivo. A ideia é que, porque você sabe, nós temos adversários, lamentavelmente, e há quem torça para não dar certo. Essa aqui é a realidade. E então, diante disso, nós procuramos mostrar que o Senhor ressuscitou, e em certo sentido, ele está fazendo ressurgir o Encontro da Fé Reformada em Manaus. Então, lembrando a você que você vai estar conosco, com a graça do Senhor, falando do senhorio de Cristo e suas implicações, falando de Filipenses 2. O reverendo Elias Medeiros, seu cunhado, vai falando, alegrando-se nele em todo o tempo, também falando de Filipenses. Solano, no batom de todas as bocas, né? Solano Portela vai falar, aprendendo a contentar-se nele. E o seu servo aqui vai falar sobre vivendo no poder da sua ressurreição, se o Senhor quiser. E espero, irmãos, que quem vai se despedir primeiro sou eu ou você? Você é o dono do canal, você se despede depois, né? É o seu canal. Não. Então, é o seguinte, ainda há tempo para... Olha, o staff me trouxe aqui esse papelzinho aqui, para que eu lembre que tem uma programação opcional para quem vem de fora. Pastor Luiz, seria uma boa oportunidade se eu vir conhecer o nosso trabalho aqui. Você é de 2 a 4 de novembro, mas dá tempo de vir de 8 a 11 aqui em Manaus, será muito bem recebido, com a graça do Senhor. Mas então, nós teremos uma programação opcional, reverendo, que é um tour, uma saída, 2 dias, e que somente as pessoas de fora, ou seja, que não é do Amazonas, poderão participar desse tour. E, sem dúvida nenhuma, será uma programação entrando no nosso site. Nosso site é www.ferreformado.com.br, tem todas as informações lá. Nós estamos também no Instagram. Eu não tenho Instagram, Posso fazer uma pergunta? Pode. Essa programação é para caçar girafa aí na Amazônia? Não. Na verdade, tem um vídeo que está circulando aí, eu vou mandar para você, inclusive. É um vídeo de 5 minutos, está legendado em inglês, e tem ali uma pequena amostra do que nós vamos apresentar para as pessoas. Tá? Vai ser o quê? Um passeio ao centro histórico, vendo lá São Sebastião, Teatro Amazonas, Mercado Municipal, Palácio Rio Negro, mas o bambambam, ou seja, o ápice é a ida ao passeio amazônico, encontro das águas, pesca de pirarucu, banhos com coco, trilha na floresta e muita alegria de estar no meio da selva, estando bem próximo de Manaus. Maravilha. Inclusive, você e a Mica estão convidados para participar. Vocês estão convidados. Com certeza. Vocês não precisam pagar nada, não. Mas entre no site para ver isso aí. E também um pedido que eu quero fazer é o seguinte. Eu não tenho Instagram, reverendo. Eu só tenho Facebook. E assim mesmo não consigo atender a demanda. Mas como você... Eu sei que você também não faz nada. Você tem seu staff para ajudar você. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para dizer às pessoas que se inscrevam, se puderem, quiserem,
no Instagram nosso, do Encontro da Fé Reformada, que tá, coitado, pouca gente. Quantos já tem? Já tem uns 600 por aí? O staff diz que tem 400 inscritos. Então, depois dessa, eu acho que vai para 200, ou máximo 200, ou coisa assim. Se inscrevam e estejam divulgando o trabalho. Está falando aqui para mim, diga aí o que é. É porque a gente tinha perdido as nossas contas tanto do YouTube ele está querendo que eu explique por que a gente está tão pobre em inscritos do YouTube. É porque nós fizemos desmembramento da igreja com o Encontro da Fé Reformada. Então, tudo que tinha do Encontro da Fé Reformada passou para a igreja. E a gente começou do zero, praticamente. Isso no YouTube, né? Então, qual é o endereço do YouTube? Fé Reformada Manaus, tanto no Instagram como no YouTube. Então, Fé Reformada Manaus, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu imagino que a Sharon Marques vai colocar aí para o pessoal ler. Põe aí, Marcos, Sharon, por favor. E eu quero agradecer, reverendo, pela sua atenção, por esse momento. Sim. Espero que você venha bem, você e a Minca, e vão passar um período bom aqui. O Solano e a Beth vão estar aqui também, com a graça do Senhor. Eu espero que o pastor Paulo Gustavo vai estar aqui também, ele não deve ficar assustado. Espero que o pastor André também venha, depois dessa, né? O pastor André vem aqui conosco. E muito obrigado também. Como é o nome do staff do reverendo? O nome do staff do reverendo? Uriel. Uriel, não sei se você está ouvindo, está próximo. Uriel, muito obrigado. Gente boa demais, viu? Então, eu quero conhecê-lo. Muito obrigado, Uriel. E, olha, você desculpe, a gente é neófito nessa área, então a gente pensou que você tinha esquecido de publicar o vídeo do reverendo, mas desculpa a gente aí, por favor. Está tudo bem? E que o Senhor te abençoe ricamente, reverendo, e também... Amém, obrigado, Jaime. Para vocês também. Um abraço aí para vocês que estiveram aí conosco esse tempo todo. Pode se despedir, reverendo? Ok, meu abraço aí para todos vocês que acompanharam aí essa live, falando a respeito do Encontro da Fé Reformada. Muito obrigado, reverendo Jaime Marcelino e o staff dele. E obrigado ao meu staff, que é composto de uma pessoa, que é o meu irmão e amigo Uriel, que é quem cuida das redes sociais e uma série de outras coisas também. Um grande abraço para vocês. Tá bom, o Senhor te abençoe, meu irmão. Um abraço. Amém. Tchau, tchau.